E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, tá? Isso aqui não é palpite de Loteca, é uma análise de como é que tá cada time. Então vamos lá, isso aqui vai ter jogos aqui, são antes das semifinais da Copa do Brasil, hein? Nós vamos ter semana que vem, depois desse final de semana aqui, Flamengo e Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco. Jogo 1, São Paulo e Corinthians, campo neutro, hein? O jogo vai ser em Brasília. O São Paulo é o quinto colocado, 13 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. Jogando no Morumbi, né, ou como mandante, 8 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Em 2024, ainda jogando como mandante, 16 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Bem não perde e ganha, né? Como mandante fez aí um gol em quase todos os jogos. No último jogo em casa com time misto, não conseguiu segurar o Internacional. Pega o Corinthians, que é o 17º colocado, 6 vitórias, 10 empates, 11 derrotas. Jogando fora, só tem uma vitória, 3 empates, 10 derrotas. Mas ainda não sabemos como é que vai jogar com esses novos contratados, né? Mas com certeza está melhorando bastante. Durante a semana que vem, vai ao Rio enfrentar o Flamengo. Jogo de ida da semifinal pela Copa do Brasil. Na quarta rodada no Paulistão foi Corinthians 1, São Paulo 2. Na nona rodada foi Corinthians 2, São Paulo 2. Nos últimos 7 jogos, São Paulo como mandante, provavelmente foi tudo no Morumbi. 5 vitórias do São Paulo, 1 empate e 1 vitória do Corinthians. Meu amigo, São Paulo é favorito, né? Até porque o Corinthians não vem tá mal no campeonato. Mas não vamos esquecer, tem gente nova jogando, caras bons, tá? Corinthians pode ganhar esse jogo aqui, sim. São Paulo não é 100% favorito, não. São Paulo pode ganhar também. Eu acho que o palpite principal aqui, eles têm muitos empates durante o longo dos anos. O palpite principal seria empate aqui, mas eu vou fazer um duplo ou até um triplo nesse jogo aqui. Esse jogo aqui merecia um triplo para quem tiver um trunfo, tá? Bem difícil palpitar quem pode ganhar. Jogo 2, Santos e Operário. Santos é o vice-líder, 1 pontinho do líder, 14 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Jogando na Vila Belmiro, 8 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Esse ano na Vila são 15 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Não fez um bom jogo aí contra o Novo Horizontino ontem, né? Mas acho que a torcida vai cobrar e pode jogar diferente contra o Operário. Acho que vai mais para cima contra o Operário. O Operário é o 12º colocado, 10 vitórias, 6 empates, 10 derrotas. Fora de Ponta Grossa são 4 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. No meio da tabela ali, né? Perdeu os 2 últimos jogos como visitante, perdeu para o Ceará e para o Amazonas. Na 10ª rodada foi Operário 1, Santos 0. Santos aqui para mim é um dos grandes favoritos dessa rodada, tá? Eu vou seco nele, tá? Eu acho sem medo de ser feliz. Jogo 3, Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras é o vice-líder, tá? Uma vitória nesse jogo aqui pode até dormir como líder, hein? Tem 16 vitórias, 5 empates, 6 derrotas como mandante. 10 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Em 2024, como mandante, tá muito bem. São 22 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Nos 2 últimos jogos em casa, fez 2 goleadas de 5-0. Pega o Atlético Mineiro, que é o 9º colocado, 9 vitórias, 9 empates, 7 derrotas. Jogando fora de Belo Horizonte, são 5 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Esse aqui pode até poupar alguns jogadores, né? Já que após o jogo contra o Palmeiras, semana que vem, vai receber o Vasco pelo jogo de ida da Copa do Brasil, valendo vaga para a grande final, né? Então aqui na 8ª rodada foi Atlético Mineiro 0, Palmeiras 4. Nos últimos 6 jogos, como Palmeiras como mandante, foram 5 empates e 1 vitória do Atlético Mineiro. Palmeiras favorito, né? E o seu Atlético Mineiro poupar 1 ou 2 jogadores aqui por causa do jogo da Copa do Brasil, acho que o Palmeiras tem até chance de fazer outra goleada. Eu vou seco no Palmeiras também. Jogo 4, Botafogo e Grêmio. Botafogo é o líder do Brasileirão, 17 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. No Rio são 10 vitórias, 1 empate, só 2 derrotas. Em 2024, como mandante, 21 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Nesse Brasileirão, só em um jogo no Rio, não fez gol.
tem o melhor ataque e se perder, pode perder a liderança para o Palmeiras, né? Então vai ter que ir para cima. O Grêmio é o 12º colocado, 9 vitórias, 4 empates, 12 derrotas. Como visitante, 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Jogando como visitante em 2024, são 8 vitórias, 7 empates, 10 derrotas. Tem melhorado bastante o Grêmio, né? Dá para ver os jogos dele, como tem melhorado a cada jogo. Na 7ª rodada foi Grêmio 1, Botafogo 2. Nos últimos 6 jogos, o Botafogo como mandante foram 2 vitórias do Botafogo, 1 empate e 3 vitórias do Grêmio. Só que era outro Grêmio, né? Não era esse Grêmio que está jogando agora. Botafogo aqui é favorito, tá? Ainda mais porque aqui está brigando para ser campeão. Eu vou de Botafogo seco também. Aqui são jogo 2, 3 e 4. São jogos de sábado, o resto é tudo domingo. Eu vou seco nos 3, tá? Acho que é a primeira vez que eu estou fazendo essa loucura aqui de seco nos 3 jogos no sábado. Vou seco no Santos, no Palmeiras e no Botafogo. Jogo 5, Juventude e Bragantino. Juventude é o 11º colocado, 8 vitórias, 8 empates, 11 derrotas. Jogando em Caxias, são 7 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Aliás, desculpa, só voltando aqui, tá o jogo 4, Botafogo e Grêmio, também é em Brasília, tá? Botafogo e Grêmio, sábado em Brasília. E jogo 1, São Paulo e Corinthians, domingo em Brasília. Vamos voltar lá para o jogo 5. Jogo 5, Juventude e Bragantino. Juventude é o 11º colocado, 8 vitórias, 8 empates, 11 derrotas. Em Caxias, 7 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Em 2024, como mandante, muito bem, hein? 13 vitórias, 8 empates e só 3 derrotas. Tá só 4 pontinhos da zona do rebaixamento, não pode vacilar o Juventude, né? E pega o Bragantino, que é o 14º colocado, 8 vitórias, 7 empates, 11 derrotas. Como visitante, só 1 vitória, 5 empates, 8 derrotas. Tá? Só 3 pontos da zona do rebaixamento. Uma vitória aqui se afasta, né? Do Z4, tá? E ainda passa o Juventude. Na 9ª rodada foi Bragantino 2, Juventude 1. Nos últimos 6 jogos em Caxias foram 3 vitórias do Juventude, 2 empates e 1 vitória do Bragantino. Juventude favorito, tá? Mas nesse joguinho aqui eu acho que um palpite mais importante aqui, eu acho que um palpite melhor aqui seria o empate. Mas muito provavelmente eu vou fazer um duplo aqui nesse jogo aqui também. Tá ali os pontinhos na coluna 1 e no duplo, tá? Tô pensando ainda no meu jogo. Jogo 6, Atlético de Madrid e Real Madrid. Um baita de um clássico, né? Começando o Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid é o 4º colocado no Espanhol, tem 3 vitórias, 3 empates. Como mandante foram 2 vitórias e um empate. Pega o Real Madrid, que é o vice-líder, 4 pontinhos atrás do líder. 4 vitórias e 2 empates. Como visitante, 1 vitória e 2 empates. Os últimos 4 jogos entre eles foram 2 vitórias do Atlético de Madrid, 1 empate e 1 vitória do Real. Já nos últimos 5 jogos, o Atlético de Madrid como mandante, foram 3 vitórias do Atlético de Madrid, 1 empate e 1 vitória do Real Madrid. Mesmo assim, ainda se aponta aqui pelo time que tem hoje, né, o elenco, Real Madrid como favorito, mas não dá para ir seco não, tá? Eu vou de Real Madrid, talvez eu faça um duplo aqui também, tá ali o pontinho na coluna do meio. Mas não arrisco, não vou jogar um triplo fora não, mas não descarto uma vitória do Atlético de Madrid nesse jogo também não, hein? Jogo 7, Fortaleza e Cuiabá. O Fortaleza é o terceiro colocado, 4 pontinhos do líder, 15 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, jogando no Ceará. 11 vitórias, 3 empates, não perdeu em casa nesse Brasileirão. Em 2024, em casa, são 22 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. É o único time que, como mandante, fez gol literalmente em todos os jogos nesse Brasileirão. O Cuiabá é o 19º, 5 vitórias, 8 empates, 13 derrotas. Fora do Mato Grosso são 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Os 2 últimos jogos fora levou 2 goleadas, né? Levou 5-0 do Palmeiras e 3-0 do Inter. Na 9ª rodada fez 5-0 no Fortaleza. Aliás,
Fez 5-0 no Fortaleza, parece mentira, mas não foi. Nos últimos 7 jogos no Ceará foram 3 vitórias do Fortaleza, 2 empates e 2 vitórias do Cuiabá. Fortaleza favorito. Esse aqui é o meu quarto seco. Eu vou de Fortaleza seco também. Fortaleza tá jogando muita bola também. Jogo 8, Atlético Goianiense e Fluminense. O Atlético Goianiense é o último colocado. 10 pontinhos do último time fora da zona do rebaixamento. Tem 4 vitórias, 6 empates, 17 derrotas. Jogando em Goiânia, só tem 2 vitórias, 3 empates, 8 derrotas. Em 2024, em Goiânia, são 11 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Tem o pior ataque do Brasileirão e a pior defesa. Pega o Fluminense, não tão longe do Atlético Goianiense, é o 18º. 7 vitórias, 6 empates, 13 derrotas. Fora do Rio não vai bem. 3 vitórias, 1 empate, 9 derrotas. Mas eu vou mais além, né? Em 2024, como visitante, só 7 vitórias, 6 empates, 14 derrotas. Com um joguinho a menos, uma vitória nesse jogo aqui pode sair fora da zona do rebaixamento. Na 9ª rodada foi Fluminense 1, Atlético Goianiense 2. Mas nos últimos 6 jogos em Goiânia, 4 vitórias do Atlético Goianiense, 1 empate e 1 vitória do Fluminense. Desculpa, os históricos aqui apontam que o Atlético Goianiense é melhor, né, quando tem esse jogo aqui. E eu acho que mais o Fluminense é favorito. Eu vou de Fluminense como palpite principal. Mas talvez eu faça aqui um duplo ou até um triplo, tá? Vou estudar aqui mais tarde, aqui na frente. Mas meu palpite principal é o Fluminense. Jogo 9. Jogo 9 nós temos CRB e América. CRB é o 19º colocado, 6 vitórias, 8 empates, 13 derrotas. Jogando em Alagoas, 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. 4 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento. E não vence há 12 jogos. Pega o América, que é o 7º colocado, 10 vitórias, 11 empates, 6 derrotas. Fora de Belo Horizonte, só 1 vitória, 6 empates, 6 derrotas. Esse ano, como visitante, 4 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 5 pontinhos do A4. É favorito, mas a sua campanha fora fica meio perigoso e seco nele, né? 3 derrotas seguidas como visitante. Na 10ª rodada foi América 2, CRB 1. Nos últimos 6 jogos em Alagoas foram 2 vitórias do CRB, 2 empates e 2 vitórias do América. No histórico é um jogo bem equilibrado. A América é favorito, mas não dá para ir no América seco não, tá? Eu acho que meu palpite principal aqui eu vou ficar no empate. Mas talvez eu faça aqui um duplo no América, um duplo no CRB ou até um triplo, tá? Jogo 10. Jogo 10 nós temos aqui Internacional e Vitória. O Internacional é o 8º colocado, 11 vitórias, 8 empates, 6 derrotas no Beira-Rio. São 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Esse ano, como mandante, foram 13 vitórias, 7 empates e só 3 derrotas. 4 vitórias seguidas em casa. O Vitória é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, é o 16º. 8 vitórias, 4 empates, 15 derrotas. Fora da Bahia, são 3 vitórias, 2 empates, 8 derrotas. Em 2024, como visitante, 7 vitórias, 5 empates, 13 derrotas. Uma derrota aqui para o Internacional, né? Pode se complicar na tabela. Na 9ª rodada, venceu o Internacional por 2-1. Nos últimos 7 jogos no Beira-Rio foram 3 vitórias do Inter, 2 empates, 2 vitórias do Vitória. Internacional para mim é favorito, vem jogando muito bem em casa. E esse aqui vai ser o meu quinto seco. Jogo 11, Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro é o 7º colocado, 12 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Jogando em Minas, 9 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Em 2024, em casa, são 15 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 3 pontinhos do 4º colocado. Pega o Vasco, que é o 10º colocado, 10 vitórias, 5 empates, 11 derrotas.
fora de São Januário, só são 3 vitórias, 2 empates, 8 derrotas. Em 2024, como visitante, 5 vitórias só, 7 empates, 11 derrotas. E aí, né? Só que o Vasco é um dos 4 semifinalistas da Copa do Brasil. E depois desse jogo contra o Cruzeiro, vai até Minas enfrentar o Atlético Mineiro. Ou já vai ficar por lá, né? Pelo jogo de ida. Então aqui é possível poupar alguns jogadores contra o Cruzeiro. Isso aqui vai facilitar a vida do Cruzeiro. Na 9ª rodada foi Vasco 0, Cruzeiro 0. Nos últimos 6 jogos em Belo Horizonte foram 3 vitórias do Cruzeiro e 3 empates. Tudo apontando aqui para um grande favoritismo do Cruzeiro. Ainda mais se o Vasco poupar meia dúzia de jogador. E eu vou Cruzeiro seco. É o meu 6º seco aqui com certeza. Jogo 12, Bahia e Criciúma. Bahia para mim foi uma decepção na última rodada. É o 6º colocado, 12 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Em Salvador, 9 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E veja só, em 2024 como mandante, 21 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Uma vitória aqui vale uma briga aqui, né? Para uma vaguinha na Libertadores do ano que vem. O Criciúma é o 15º, 7 vitórias, 8 empates, 11 derrotas. Fora de Santa Catarina, 3 vitórias, 1 empate, 8 derrotas. E como visitante em 2024, o Criciúma tem 7 vitórias, 5 empates, 11 derrotas. Na 7ª rodada foi Criciúma 2, Bahia 2. Uma derrota aqui para o Bahia pode dormir na zona do rebaixamento do Criciúma. Nos últimos 7 jogos em Salvador foram 5 vitórias do Bahia e 2 empates. Tudo aqui também apontando um grande favoritismo do Bahia. Só que pelo péssimo jogo que fez contra o Cruzeiro, talvez eu faça um duplo aqui no empate. Jogo 13, Mirassol Sport. Mirassol é o 4º colocado, 13 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. Em Mirassol, 9 vitórias, 3 empates, 1 derrota. O time está forte como mandante. Em 2024 foram 11 vitórias, 6 empates e só 2 derrotas. Uma no Paulistão e uma no Brasileirão. 5 pontinhos do líder, tá? E 1 ponto aqui na frente do 5º colocado. Se perder, sai do A4. Pega o Sport, que é o 3º colocado, 13 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. Fora de Recife, 5 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Com um joguinho a menos, está junto com o Mirassol em pontos. Outro que se perder pode sair do A4. Está a 4 jogos sem perder. Na 9ª rodada foi Sport 1, Mirassol 0. Aqui tudo indicando aqui o Mirassol como favorito, só que o Sport é muito forte, não dá para ir seco no Mirassol. Esse aqui talvez seja um dos jogos mais certeza aqui que eu vou fazer no mínimo um duplo. Jogo 14. Jogo 14 nós temos aqui Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo é o 4º colocado, 13 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, jogando no Rio. 8 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Excelente campanha em 2024 como mandante, são 22 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Mas tem o seguinte, na próxima semana no Rio, recebe o Corinthians valendo uma vaga para a grande final da Copa do Brasil. E esse aqui vai ser só o primeiro jogo contra o Corinthians, né? Depois vai ter que jogar fora. Poupou o time, né, no último jogo e acabou perdendo para o Grêmio. Será que vai poupar de novo? Aqui é uma grande dúvida, né? O Atlético Paranaense é o 13º, 8 vitórias, 7 empates, 10 derrotas. Fora de Curitiba, 3 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Como visitante em 2024 está indo bem, são 14 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. Uma derrota com 3 pontinhos na frente do Z4 é perigoso, né? Pode até se complicar. E pega o Flamengo, né? Caso poupe seu elenco, pode até vencer esse jogo aqui e se afastar do Z4. Na 9ª rodada foi Flamengo 1, Atlético Paranaense 1, Flamengo 1. Nos últimos 6 jogos no Rio foram 3 vitórias do Flamengo, 1 empate e 2 vitórias do Atlético Paranaense. Acho que o Flamengo é favorito, né? Até com o time B, C. O C, mesmo perdendo ali pro Grêmio, ainda acabou jogando muito bem. Não, mas eu não vou seco no Flamengo não, porque o Atlético Paranaense tem que crescer muito. Meu palpite principal vai ser o empate, mas não descarta que eu fazer um duplo Flamengo coluna do meio ou até um triplo. Pessoal, tá aí meu joguinho.
O que está em negrito ali é os meus palpites principais. O que está os pontinhos é onde eu vou fazer um triplo ou um duplo, tá? Mais seco mesmo aí eu vou Santos, Palmeiras, Botafogo, Fortaleza, Internacional e Cruzeiro. E esse é certeza. Isso aqui não são palpites para você apostar nem nada, são só para você ver como é que estão os times para ajudar vocês a escolher o palpite que vocês vão escolher. Boa sorte aí para todo mundo e uma ótima semana. Hoje é terça-feira, né? Tem grandes jogos hoje, amanhã e quinta. E vamos ver o que rola. Abraço aí, boa sorte para todo mundo.